Peste negra no século XIV, cólera, tuberculose, varíola no XIX, a gripe espanhola no início do XX, que matou até o então presidente da República, Rodrigues Alves, tifo, febre amarela, sarampo, malária, AIDS, H1N1, ataques virais que devastaram populações ao longo dos séculos. Após cada uma dessas epidemias, ficava o aprendizado para que a próxima fosse menos letal. Avanços consideráveis foram constatados, mas isso meio que às apalpadelas que a ciência se desenvolve a partir da observação, do experimento, no escuro. Cada nova descoberta é literalmente uma luz que se joga sobre as novas descobertas. Foi durante a Peste Negra, por exemplo, que a cidade de Veneza, na Itália, adotou um procedimento utilizado na antiguidade no tratamento de surtos de lepra. Era a quarentena, que de fato tinha a duração dos 40 dias que lhe deram o nome. Atualmente, o mundo encontra-se mergulhado numa das mais terríveis pandemias, que é a do novo coronavírus, a requerer, além da quarentena, um isolamento social, que abarca também todo tipo de contato humano, tendo como consequência o fechamento do comércio e o cancelamento de todo evento que provoque aglomeração de pessoas, condições em que o tal vírus se propaga. Tá, mas tudo isso é lição por demais passada e aprendida até pelas pedras. Até porque um dos diferenciais desta pandemia para as anteriores é a extrema possibilidade que experimentamos agora de socialização de informações numa quantidade e num ritmo alucinantes. E informação é o principal antídoto contra qualquer doença. Basta ver, ao longo da história, que as epidemias, com o passar do tempo, foram se tornando menos obscuras, mais tratáveis e, consequentemente, com resultados menos desastrosos para a humanidade. Então, poderíamos estar tranquilos em meio a uma pandemia que encontra o planeta literalmente interligado por uma gigantesca rede de comunicação capaz de disseminar, de repercutir informações úteis, conhecimento aprofundado e orientações numa proporção nunca antes experimentada. Lento engano, no entanto. A quantidade de informações e a profusão de sua difusão, que poderiam salvar vidas e abreviar esse tormento, tem provocado o resultado inverso, e por várias razões. Primeiro, porque a facilidade de acesso de todo mundo e cada um a essa grande rede informativa faz com que as pessoas se julguem profundos conhecedores sobre o assunto e haja notícia nonsense, informação sem pé nem cabeça, que ingenuamente é compartilhada à exaustão, criando um clima de maior temor do que se fosse a escuridão do não saber, da ignorância completa, como no tempo da peste negra. Em tempos assim, a autoridade do discurso, para usar uma expressão do Foucault, vem exatamente de quem trabalha diretamente com essas questões. Ou seja, os cientistas, os epidemiologistas, e são a esses que devemos dar ouvidos, prestar atenção. Então, as pesquisas científicas, os estudos, o trabalho dos agentes de saúde são os mais gabaritados para abordar essas questões. Acontece que, pela própria natureza desses estudos e pesquisas, que requerem testes para se chegar a certezas, para que não piore a situação, o tempo de resposta é demorado e contrasta com a ansiedade laica, a ansiedade de quem está sofrendo na pele o problema e quer ver rapidamente o problema resolvido. Por outro lado, essa rapidez na resolução do problema é fortemente incentivado pela classe empresarial, que, com tudo parado, vê o monstro da falência das empresas,
do desemprego, da falta de dinheiro, aumentando numa proporção assustadora. E existe a grande parcela da população que acha de colocar tudo nas mãos da divindade, desde a certeza de que é um castigo divino isso está acontecendo, até a ideia de que somente Deus pode salvar a humanidade. E que orações, cultos e ladainhas resolvem toda a situação. Aos que acham que isso tudo é bobagem, que é invenção da mídia para derrubar o governo, que tudo não passa de uma gripezinha sem importância, e saem às ruas sem necessidade, só por estarem enfadados de ficar em casa. E se aglomeram sem os devidos cuidados, usam máscara como um protetor de queixo, ou não usam, e depois caem doentes e vão para as redes sociais se lamuriarem e se mostrarem profundamente arrependidos, que essa doença não é brincadeira, que todos se cuidem. Bobagem, porque quem não dava importância antes para o perigo vai continuar não dando importância ao perigo. E continuará agindo como se nada grave pudesse atingi-lo, ou como se isso não representasse um perigo para quem está obedecendo o tal isolamento social. E aí nos deparamos com uma situação única em todo o planeta acometido pelo corona. O Brasil é o único país em que, no meio de uma pandemia terrível como esta, experimentou 2 ministros da saúde e se encontra atualmente, e há mais de 2 meses, sem um titular da pasta que deveria coordenar as ações de combate à doença. O principal órgão que deveria tratar da saúde dos brasileiros está entregue a um militar sem formação médica, mas que tem a segurança de estar em consonância com o pensamento, no mínimo esquisito, do presidente da República. Bom, juntem-se todas essas questões e tem-se o caos plenamente definido. E quando a situação está nesse ponto, sabemos bem, é o cenário mais que ideal para surgirem os oportunistas, travestidos de políticos que acabam se aproveitando de todo esse caos em proveito próprio. Especificamente no Brasil, ficamos estarrecidos com o que está se desenrolando diante de nossos olhos. Estarrecidos e impotentes. Mais de 70 mil brasileiros mortos por esta doença, famílias destroçadas pela ausência de um ou mais entes queridos, e isso em números oficiais, que sabemos é sempre menor que a realidade. Isso tudo acontecendo e os políticos, a partir do presidente da República até os milhares de pré-candidatos a vereador, que além de tudo ainda tem essa outra epidemia, que é a campanha eleitoral para prefeito e vereadores nos municípios, acontecendo concomitantemente à pandemia. Todos querendo tirar sua casquinha, sua vantagem particular dessa situação. Separar o joio do trigo é o grande desafio. Enquanto o país desmorona, esses eternos parasitas criam situações a seu favor, não importando se isso vai ou não dilatar o período dessa pandemia por aqui. Interesses os mais escusos, os mais escrotos, norteiam as ações dessa gente que, para a infelicidade de toda a população e por incapacidade da maioria dela, está no poder ou prestes a entrar nele. Uma saraivada de informações contraditórias confunde as pessoas que ficam perdidas sem saber em que ou em quem acreditar ou o que está de fato acontecendo. Em Pernambuco, por exemplo, no espaço de dias, o governo divulgou uma informação de intensificação nas restrições sociais, porque a situação beirava a calamidade, e criou etapas no restabelecimento da possível normalidade. Alguns dias depois, o mesmo governo anunciava que pularia uma dessas etapas estabelecidas. Oi, qual foi o milagre que aconteceu? A coisa está caótica a ponto de beirar o infame do lockdown e dias depois a coisa melhorou tanto que já dá até para pular etapas?
assim fica difícil de entender. Fica muito difícil. Ainda mais por aqueles que colocam a máscara abaixo do nariz porque acham muito incômodo respirar com ela em cima. Se você me perguntar se eu tenho alguma ideia sobre se essa doença terrível ainda vai demorar muito, eu vou te responder na maior sinceridade. Homem, não sei não. Não entendo nada de política.